Aleluia, Senhor. Pai, Senhor, obrigado pela Tua presença nesse lugar, a presença do Teu Espírito Santo. Pai, nós sabemos que para essa presença estar conosco, o Senhor foi pago um alto preço naquela cruz. Jesus disse, é preciso que eu vá para que venha o Consolador. Senhor, foi preciso que Jesus morresse naquela cruz para que o Espírito Santo, para que a Shekinah, para que a glória do Senhor pudesse estar sobre as nossas vidas nesse lugar. O preço dessa glória é preço de sangue, de um justo que morreu naquela cruz por nós. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, nós queremos reconhecer, Senhor, esse preço que foi pago naquela cruz. Nós queremos reconhecer, nós queremos tributar louvor, honra e glória a Cristo Jesus pela obra que foi concluída naquela cruz. Jesus disse, está consumado, estava consumado mesmo, para que hoje nós pudéssemos estar aqui na presença dEle. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus dá, Senhor, a revelação da Tua palavra, Senhor, que nessa noite, Senhor, a palavra venha, Senhor, vir de encontro ao nosso coração como uma flecha que acerta o alvo. Pai, em nome de Jesus, Pai, que eu diminua para que o Senhor cresça, Senhor, nesse altar, nesse lugar, que a Tua palavra seja do Teu coração, seja genuína, seja pura, seja perfeita, Senhor, seja, ó Senhor, como diz no livro de Hebreus, ó Senhor, como uma espada afiada, Senhor, que divide junta e medula, alma e espírito, e que ela venha alcançar o nosso espírito nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo, continua sendo bem-vindo nesse lugar, em nome de Jesus. Você pode continuar de pé do jeito que você está. Quero fazer um apelo aqui. Tem alguém que quer fazer uma aliança com Cristo Jesus essa noite? Jesus, Ele pagou um preço por você naquela cruz, amém? Jesus, Ele morreu por você na cruz do Calvário. Ele morreu para quê? Para que você pudesse viver eternamente. Alisson, Ele morreu para que você pudesse viver. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter direito à vida. A coisa mais preciosa que existe na terra, é a nossa própria salvação, a nossa alma. Amém? Não existe nada mais precioso. As outras coisas o dinheiro consegue comprar, algumas coisas a gente consegue remediar, mas a vida eterna só Jesus pode dar. Só Ele pode dar a vida eterna. Só Ele pode nos dar a vida que foi conquistada na cruz do Calvário. E ela foi conquistada por você, para que você que está aqui essa noite pudesse alcançar através da obra de Jesus Cristo naquela cruz. Amém? Tem alguém aqui nessa noite que quer fazer uma aliança com Deus? Quero que venha aqui à frente. Venha à frente, faça uma aliança com Deus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Hoje é dia de ouvir a voz do Espírito, amém? É dia de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. É dia de fazer uma aliança com Cristo, uma aliança definitiva, uma aliança que ela é irrevogável. Deus não quebra a parte da aliança. Você pode até ser infiel a Deus, mas a Bíblia diz, mesmo você sendo infiel, Deus permanece fiel, permanece fiel, permanece fiel. Eu não sei que tipo de aliança você está fazendo aqui essa noite. Eu proponho você fazer uma aliança de salvação, uma aliança entregando a sua vida a Jesus, entregando o seu coração a Jesus, entregando a sua alma a Jesus. José Ernesto, faz favor, entregando a sua alma, o seu coração a Jesus. Continue em espírito, em nome de Jesus. Quanto tempo eu esperei, estou aqui, Senhor. Livro de Romanos, capítulo de número 10. Permaneça com os olhos fechados, eu quero ler para você uma palavra tremenda que tem em Romanos. Mas antes eu quero contar um breve testemunho. Eu fui visitar uma mulher essa semana no hospital. Uma mulher que há um tempo atrás eu já tinha visitado ela em um hospital. Mais ou menos um ano atrás eu tinha visitado ela em um hospital. E quando eu cheguei naquele hospital, você pode se assentar, você que está no seu lugar aqui. Vocês permaneçam aqui na frente. Esse testemunho tem muito a ver com o que Deus vai fazer aqui essa noite, amém?
Eu visitei uma senhora no hospital há mais ou menos um ano atrás. E o estado dela era bem crítico, apesar de que os médicos não conseguiam identificar o que estava acontecendo. E essa mulher, ali fazendo uma bateria de exames, com muita dificuldade, os sintomas se agravando, febre, alguns outros sintomas. E o Espírito Santo falou ao meu coração: ela não vai melhorar. Ela vai morrer. E aí eu não sabia o que dizer para ela, mas eu disse: vamos fazer o seguinte, entrega a sua vida a Jesus, entrega o seu coração a Jesus, confia nele, e vamos orar pela senhora. Ela falou assim: ah, não, meu coração já é de Jesus, eu já sou de Jesus. E aí eu falei: mas a senhora tem certeza da salvação? Não. Ela falou algumas coisas e desconversou, e eu falei: eu vou orar pela senhora. E quando eu estava orando, veio muito forte no meu espírito que eu pedisse uma segunda chance a ela. E eu comecei a implorar para que Jesus desse uma segunda chance para aquela mulher. Eu disse: Espírito Santo de Deus, dá uma chance para ela. Não permita com que ela venha morrer sem te conhecer. Jesus, salva ela, não permita com que ela venha morrer sem te conhecer. E eu fui embora. E eu disse para ela, por fé: Jesus vai te dar uma segunda chance. Jesus vai te dar uma segunda chance. E aí, durante a noite ela teve um sonho. E ela sonhou que ela estava rolando num abismo, numa ribanceira. E era uma lama, e ela estava se sujando toda. E ela chegava então no final daquele abismo, toda enlameada. E vinha um demônio todo preto, com uma foice na mão. Sabe o Exu, capa preta, o Exu da morte? E ele vinha com uma foice na mão e encostava nela como se quisesse levar ela. E aí ela... meu Deus, e agora? Ela era muito tenebroso, era terrível aquele lugar. E ela começou a lembrar de Deus, e lembrar de Deus, e lembrar de Deus, e pedir Deus uma segunda chance. E de repente veio uma luz e tirou ela daquele lugar. E quando ela voltou, eu visitei ela um tempo depois, e ela me contou o sonho, a revelação. Ela disse: Deus me deu uma segunda chance. Um ano se passou. E eu estou visitando essa mulher de novo, em estado terminal no hospital. E eu perguntei para ela: o que você fez com a segunda chance que Jesus te deu? Ela olhou nos meus olhos e disse: nada. Eu não fiz nada. E aí eu fiz a oração e ela entregou a vida a Jesus Cristo, chorando. E ela reconheceu que realmente ela precisava entregar a vida dela a Cristo Jesus. Amém? Vocês que estão aqui estão entregando a vida a Cristo Jesus. Assumam essa responsabilidade, façam a vida de vocês ser diferente. Amém? Repita comigo assim, vocês que estão aqui, vocês que estão sentados também, vão fazer uma confirmação de fé. Amém? É o credo apostólico que nós oramos todas as vezes, declaramos. Diga assim comigo, fala assim: Senhor Jesus, nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, que morreu pelos meus pecados naquela cruz e ressuscitou para que eu tivesse direito à vida eterna. Senhor Jesus, eu confesso os meus pecados e peço perdão, e peço para que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, uma salva de palmas a Jesus. Você pode voltar para o seu lugar. Você fez uma aliança com Cristo, amém? Glória a Deus. Obrigado, Ministério de Louvor. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Na quarta-feira nós falamos algumas coisas no livro de Romanos, capítulo 12. E eu confesso que eu relutei para não continuar falando sobre isso, irmãos. Porque eu queria trazer uma palavra mais espiritual para vocês essa noite, né? Queria trazer uma palavra assim, mais daquelas assim de crente mais maduro, de cristão assim, aqueles cristãos que já são, sabe, espirituais, que querem ouvir outras coisas.
Mas Deus me mandou voltar nessa noite aos elementos básicos da fé. E algumas coisas nós aprendemos por repetição, né? Às vezes de tanto ouvir ou não percebemos que estamos agindo errados e aí precisamos ouvir para corrigir. Muitas vezes você não percebe que você está fazendo alguma coisa errada até você ouvir uma correção. Aí quando você ouve uma correção, você corrige a sua conduta. Amém? Então quero continuar mais ou menos naquela palavra de quarta. Romanos capítulo 12, verso de número 2 diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu me lembro que nós falamos que todos nós precisamos mudar. Todos nós temos necessidade de mudança. Todos nós precisamos. Você precisa mudar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você precisa mudar. Agora olha para você mesmo e repita para você assim, olhando para o seu umbigo, fala assim: você também precisa mudar. Todos precisamos mudar, gente. Não é verdade? Nós precisamos mudar. Nós temos necessidade de mudança. Esse versículo de Romanos capítulo 12, ele diz assim: não conformeis-vos com esse mundo, mas transformai-vos. A palavra transformai-vos é metanoia, mudança de mente. Nós precisamos mudar a mentalidade, a maneira de pensar, a maneira de agir, mudar a nossa conduta. E aí eu falei sobre 4 tipos de pessoas que dificilmente Deus pode abençoar. Dificilmente vão ser abençoadas por Deus. Por quê? Porque elas acreditam que elas não precisam mudar. Então tem um grupo de pessoas que acredita que não precisa mudar. E simplesmente uma pessoa que acha que ela não precisa mudar nada na vida dela, nem Deus pode ajudar essa pessoa. Porque como Deus vai ajudar uma pessoa que a própria pessoa pensa que ela não precisa mudar? Ela é perfeita. Tudo na vida dela é muito bom. Tudo na vida dela é muito certo. Ela não precisa mudar. Então, a pessoa que possivelmente não vai ser abençoada, agraciada por Deus, porque ela acha que ela não necessita de mudanças. Mas todos nós precisamos mudar. Aí existe um outro grupo de pessoas que possivelmente não vão ser abençoadas. É as pessoas que acreditam que os outros precisam mudar. Ela, além de não perceber o seu próprio problema, o seu próprio defeito, ela ainda aponta o dedo para as outras pessoas e fala: você precisa mudar. Já aconteceu isso no seu relacionamento conjugal, sim ou não? Com o relacionamento com os filhos, no relacionamento no trabalho, numa discussão com alguém, você já apontou o dedo para uma pessoa e disse: você precisa mudar. Dificilmente alguém que aponta o dedo para outra pessoa e pensa que só a outra pessoa é que precisa mudar vai ser abençoada por Deus, porque na verdade ela está julgando e condenando a outra pessoa. Existe ainda um outro grupo de pessoas, aqueles que querem mudar Deus. Eles acreditam que Deus está sendo de alguma maneira injusto com eles. Então eles forçam a barra para cima de Deus para que Deus mude, para que eles possam ser abençoados. Então você fica insistindo, a pessoa fica insistindo numa coisa que na verdade não vai acontecer, porque Deus não muda, amém? Não muda, mas você tenta de alguma maneira enganar a Deus, ou tenta convencer a Deus de que Deus precisa mudar. Então Deus precisa mudar e precisa abençoar a minha vida, e Deus precisa fazer isso, porque senão Ele não é Deus. Pessoas que acreditam que não precisam mudar, pessoas que querem mudar as outras pessoas, aqueles que querem mudar a Deus, e aqueles que não enfrentam seus problemas. Porque algumas coisas Deus nos dá a capacidade para resolver. Então há problemas não, lutas, né? Quem tem problema é o diabo, amém? Nós temos lutas, Quem tem problema é o diabo, ele tem um problema, porque ele já está condenado. Nós só passamos por lutas. Então, nós passamos por algumas lutas e não enfrentamos essas lutas. Uma pessoa que não enfrenta as suas lutas, que não enfrenta as circunstâncias, a situação, ele dificilmente vai ser abençoado, porque algumas coisas Deus simplesmente permite que venham sobre a nossa vida para que nós possamos nos posicionar e enfrentar. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês o verso de número 18.
Romanos capítulo 12, verso de número 18. Diz assim: se for possível, repita assim comigo, se for possível, viva em paz com todos. Se possível, viva em paz com todos. Romanos capítulo 12, verso 18. É possível viver em paz com todos? É possível viver em paz com todas as pessoas? Não é possível. Por isso que a Bíblia diz: se possível, viva em paz com todos. O que está dizendo esse versículo? Está dizendo que nós temos que evitar as contendas. Está dizendo que nós precisamos evitar as brigas. Está dizendo que nós precisamos evitar as confusões. Esse versículo está dizendo assim: faça de tudo para viver em paz com todos. Faça o que você pode fazer e o que você às vezes considera que não pode, mas faça o seu melhor, o seu máximo para viver em paz com todos. A gente sabe que tem algumas pessoas que parece que elas tiram um tempo só para tirar a nossa paz, para trazer tormento para as nossas vidas, mas se possível, viva em paz com todos. E o Espírito Santo colocou no meu coração para continuar essa mensagem, que eu comecei na quarta, que eu passei para você o esboço dela, porque uma das coisas mais difíceis do nosso dia, irmãos, é relacionamento. Uma das coisas mais difíceis dos nossos dias está sendo os relacionamentos. Relacionamento conjugal está difícil, as pessoas elas têm dificuldades de se relacionar, têm dificuldade de se acertar, têm dificuldade de viver em paz. O marido tem dificuldade de viver em paz com a mulher tem dificuldade de viver em paz com o marido. Com os filhos está difícil viver em paz, os pais com os filhos com os pais. Nós vivemos um tempo de filhos rebeldes. Nós vivemos um tempo de relacionamentos difíceis. Está difícil nos relacionamentos no trabalho. Você pode tirar como exemplo o seu trabalho. No seu trabalho, com certeza, tem lá várias pessoas que são brigadas, várias pessoas que não se conversam, algumas pessoas que tentam passar a perna nas outras, e assim, relacionamentos muito difíceis mesmo. Nós estamos vivendo esse tempo. E a Bíblia, ela tem receita para tudo, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E sabe qual é o problema? Voltando à pregação de quarta-feira, nós não queremos mudar. Nós não queremos nos amoldar ao padrão de Deus para evitar problemas. Nós não queremos nos amoldar, nós não queremos mudar o nosso jeito de ser para evitar confusões e contendas. E por isso que muitas vezes os problemas cada vez se agigantam mais na nossa vida. Os problemas que eu digo de relacionamento, um com o outro. E também dentro da igreja, também na nossa família, também na nossa casa. Parece que nos falta sabedoria. Talvez falta também vontade de mudar. Vontade de ter a mente renovada em Cristo Jesus, a ponto de receber do Espírito Santo um direcionamento e praticar aquele direcionamento. Mas a maioria dos casos, irmãos, a maioria das vezes, nós sabemos aonde nós precisamos mudar, e não mudamos por preguiçosos, porque somos teimosos, porque não queremos dar o braço a torcer, muitas vezes. E aí, sabe o que significa? Os relacionamentos continuam difíceis. As pessoas dão nome para isso, falam que eu sou sistemático, dão nome para esse tipo de comportamento, e às vezes é um comportamento pecaminoso, às vezes é um comportamento que você não pode aceitar na sua vida, amém? Olha só, Gálatas capítulo 5, verso 15, diz assim, vocês encontraram, sim ou não? Diz assim: se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede, não vos consumais uns aos outros. Sabe, o apóstolo Paulo está exortando a igreja, exortando os cristãos, exortando os casais, exortando as famílias, porque dentro das famílias, dentro das igrejas, no meio do casamento, um está devorando o outro, um está mordendo o outro, um está brigando com o outro, confusão generalizada.
E sabe por que isso acontece? Eu vou falar algumas coisas bem simples, que nós precisamos tomar cuidado com relação à nossa conduta diária, Harrison. Coisas simples, que afetam a nossa vida e afetam os nossos relacionamentos. Por exemplo, a primeira coisa, uma pessoa que critica tudo no outro. Você conhece alguém assim que critica tudo na outra pessoa? Uma pessoa que vive para fazer crítica da sua conduta, da sua vida, do seu jeito, da maneira como você pensa, a maneira como você age, a maneira como você fala, a maneira como você come, a maneira como você deita, a maneira como você levanta, a maneira como você anda, até do boné que você usa, né, Guilherme? Então, assim, uma pessoa que critica tudo. E muitas vezes nós somos assim. Às vezes nós começamos a entrar por um caminho e não vigiamos, e começamos isso dentro do relacionamento, dentro da nossa casa. E eu falo porque eu, às vezes, sou assim. A gente começa a criticar a outra pessoa e nem percebe que está criticando. A gente começa a entrar por um caminho onde a gente não abençoa mais, onde a gente não dá mais uma palavra de ânimo. Ontem eu celebrei um casamento lá em Dourados, e eu descobri que eu ia celebrar o casamento 5 minutos antes do casamento começar, porque eu cheguei meia hora atrasado e me falaram que eu ia pregar. Mas foi bênção, Deus abençoou e foi tremendo. Eu fui para ajudar no casamento, mas ajudar é só dar bênção, dar aliança, fazer alguma coisa, eu não sabia que eu ia pregar. E aí eu disse para o casal, eu disse, olha, o grande detalhe é o seguinte, que o marido precisa ser o maior incentivador da esposa, que o marido precisa ser aquele que incentiva, que apoia, né? Ou nós podemos e devemos ser isso com relação aos nossos subordinados, com relação às pessoas que estão próximas de nós. Isso não vale para o casamento, é princípio. Mas o que nós fazemos? Às vezes com os nossos filhos, às vezes com os nossos subordinados, às vezes com as pessoas que estão próximas, às vezes com os amigos, nós só criticamos. Nós encostamos para começar uma conversa e já começamos a tecer críticas com relação à vida da pessoa, com relação ao que ela falou. É assim, isso parece um mau hábito, mas acontece. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, se possível vive em paz com todos. E uma pessoa que fica criticando a outra o tempo todo, é uma pessoa que provavelmente não vai viver em paz com todos. Sabe, nós precisamos mudar a metanoia, que diz lá em Romanos 12:2, transformar a nossa mente em Cristo Jesus, para vigiar a nossa maneira de falar, para vigiar a nossa maneira de ser. E às vezes, nós criticamos o quê? Criticamos as pessoas que mais nós amamos. Provavelmente você vai criticar as pessoas que mais você ama, porque elas que estão mais próximas de você, e é os defeitos dela que você está vendo. E aí nós começamos a criticar as pessoas que nós amamos, começamos a criticar o lugar em que nós trabalhamos, começamos a criticar a instituição, o lugar onde que nós congregamos, ou começamos a criticar alguma outra coisa. Por quê? Porque estamos naquele meio, naquele relacionamento. E é terrível, irmãos, quando as pessoas começam a viver, a entrar por esse caminho. Aí você vai dizer assim, não pastor, mas é uma crítica construtiva. É uma crítica construtiva. Existe, é verdade. A crítica construtiva existe e ela é boa. Mas quando nós temos a intenção de promover a mudança do comportamento de alguém, simplesmente apontando os seus erros, muitas vezes nós não estamos construindo nada. Porque a nossa crítica, ela é apontar os defeitos e os erros das outras pessoas. E aí, magoa, fere e quebra o relacionamento. Vocês estão aqui, amém? E isso acaba por ter um resultado negativo. Sabe, precisamos vigiar a nossa conduta, nosso jeito de ser. Nós somos cristãos, amém? A nossa mente tem que ser renovada em Cristo Jesus, metanoia na mente, transformação na mente. Para quê? Para a nossa própria mudança, para que nós possamos viver uma vida em paz com todos. Mas, na verdade, a maioria de nós, quando critica, irmãos, não é para que a pessoa cresça. A gente critica porque a gente expõe, quer expor os erros da pessoa, colocar para fora, então, de acusação. Somos acusadores.
Nós não enxergamos o lado positivo das pessoas, o lado bom das pessoas. Muitas vezes a gente tem uma tendencioso a enxergar só as coisas ruins, só as coisas que nós queremos ver. Uma vez um palestrante famoso foi chamado para falar sobre crítica. E aí ele começou a palestrar e falou algumas coisas, e aí ele estendeu um pano de seda em cima de uma mesa dessa e colocou um lagarto em cima. Perguntou para as pessoas: o que vocês estão vendo? Nossa, todo mundo falou: nossa, um lagarto, tira ele daí, cuidado, ele vai descer. Aí ele falou: está vendo? Ninguém viu o pano de seda que eu coloquei. Vocês viram o lagarto. Por quê? Porque é feio, porque vocês têm medo, porque causa constrangimento. E assim somos nós temos dificuldades de ver as coisas boas nas pessoas, e preferimos olhar os erros e apontar o dedo na cara das pessoas, e expor os erros das pessoas no ventilador. Às vezes, quando você está sozinho com a pessoa, mas você expõe para ela mesma os seus próprios erros. Isso, irmãos, não vai dar paz, não vai gerar paz, vai gerar contenda, discórdia e confusão. E, se possível, vivam em paz com todos. Amém? Olha só, Mateus capítulo 7, verso de 1 a 5, quero que você acompanhe comigo. Conseguiu colocar? Aqui o Jorei já colocou aqui, ó. Não julgueis para que não sejais julgados. Passa, Jorei. Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. E porque vês o argueiro, a trava, a madeira no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trava no teu? Hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que Jesus está dizendo com isso? Antes de você julgar, dá uma olhada para você mesmo. Antes de você criticar, examina você mesmo, dá uma olhada para você. Olha para dentro de você. Antes de você apontar o dedo e ficar criticando, olha para você, dá uma olhada para os seus defeitos, para as suas dificuldades, para as coisas que você precisa mudar. Porque a partir do momento que você olhar para dentro de você e ver o quanto você precisa mudar, o quanto você ainda precisa fazer para se tornar um crente melhor, um ser humano melhor, uma pessoa melhor, quando você fizer isso, você vai ter condições então de se arrepender na presença de Deus e poder ministrar alguma coisa na vida da outra pessoa. Mas criticar por criticar, meu irmão, você não vai conseguir bênção nenhuma. E tem pessoas assim, e às vezes nós somos assim. Por causa do quê? Por causa das mágoas, das feridas no nosso coração. Uma vez eu estava ministrando o curso Casados para Sempre, e quem já fez o curso aqui sabe. Eu não sei se é na primeira ou segunda lição, tem um momento em que cada casal escreve 5 qualidades, O marido escreve 5 qualidades da esposa, a esposa vai escrever 5 qualidades do marido. E a gente, como líder, dá um tempo para a pessoa escrever, E aí chegou no final, isso é tarefa, É tarefa de casa. E aí um dia um irmão chegou lá vazio. Eu não fiz a tarefa. Falei: como assim não fez? Não, pastor, eu não fiz a tarefa porque não tem nenhuma qualidade na minha esposa. Falei: misericórdia, irmão. Nenhuma você achou? Nenhuma. Não coloquei nenhuma aqui, porque não tem nada nela de bom. Falei: meu Deus do céu. Aí, para constrangimento dele, a esposa abriu, sensata, equilibrada, simples, humilde. Ela abriu e falou assim: marido, mas eu tenho aqui, eu escrevi algumas de você. Olha, você é trabalhador, você é honesto, você não deixa faltar nada em casa. Sabe, ela não falou dos defeitos, ela falou das qualidades. Aquilo quebrou o coração daquele homem. Amém? Você quer ganhar uma pessoa? Não fale dos defeitos, irmãos, fale das qualidades. Pastor, mas tem poucas. Usa as poucas que tem. Usa as poucas. Aquela mulher, o marido dela não tocava mais ela. Sabe? Ele era estúpido, agressivo, arrogante, chegou a bater nela. Mas ela achou qualidades. Ela disse que ele é trabalhador, ele é honesto, ele é um bom filho. Eu não sei mais o que ela falou, mas ela achou qualidades. E com isso ele quebrantou o coração. Amém? Você quer ganhar as pessoas em paz, Quer que as pessoas vivam em paz com você? Começa a enxergar as qualidades.
Amém? Deixa que os defeitos do Espírito Santo mostre para ela. Amém? Glória a Deus. Nós temos que deixar de ser acusadores, de ficar procurando defeito, de julgar, porque às vezes nós estamos fazendo como Jesus falou, estamos coando um mosquito e engolindo um camelo. Jesus disse isso. Deixa eu falar uma coisa para você, Jesus não te ensinou a criticar, Ele te ensinou a orar. Amém? Jesus não te ensinou a criticar, Ele ensinou você a amar. Jesus não te ensinou a criticar, Ele te ensinou a perdoar. Vocês entendem que às vezes nós usamos até a Bíblia para criticar? Tacamos a Bíblia na pessoa, olha aqui o que está escrito. Será que está escrito mesmo? Ou você usou um versículo de pretexto? Jesus não ensinou você a fazer isso, Jesus ensinou você a amar, a perdoar. Olha só o que está escrito em Mateus capítulo 5, 43. Juarez, coloca aqui para a gente não ficar muito tempo. Diz assim: vocês ouvistes que foi dito, amarás a teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Continua. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então Jesus não ensinou a criticar nem o inimigo, mas Ele ensinou a orar e amar o inimigo. Quanto mais aquela pessoa que está do seu lado. Amém? Vocês estão entendendo, sim ou não? A segunda coisa, irmãos, é que, deixa eu falar aqui antes, mas você fala assim, mas pastor, eu só sou criticado, eu não critico, eu sou criticado o tempo inteiro. Tudo bem, talvez isso possa acontecer com você, mas que essas críticas não abalem você e não tirem você do foco, amém? Que não entrem no seu coração, amém? Que você blinde o seu coração na presença de Cristo também, para que você possa ficar selado pelo Espírito Santo, a ponto dessas críticas não influenciarem a sua vida, amém? Pessoas que colocam os erros das outras pessoas em evidência. Nós fazemos isso. Nós queremos colocar os erros das outras pessoas em evidência. Se possível, postar no Facebook, né? Se possível, a gente quer postar o erro da outra pessoa que nós estamos de mal com ela no Facebook. Você sabe como é que se chama isso? Alfinetada. Você conhece uma pessoa que vive dando alfinetada na outra pessoa? Você sabe o significado da palavra alfinetada? Diz assim, fazer críticas que ferem de maneira sutil e irônica. Está assim de gente que faz isso. E como que você vai viver em paz com uma pessoa se toda hora você está cutucando aquela pessoa, está alfinetando aquela pessoa, sabe? Às vezes, sabe, o assunto não é nem aquele. Está tudo bem, você está falando sobre um outro assunto. Aí você quer trazer aquele assunto antigo e alfinetar a pessoa. E fala, está vendo? Se você não tivesse feito aquilo lá, não teria chovido. Sabe? Você quer colocar em evidência a culpa da pessoa. Se você fizer isso, você não vai viver em paz com as pessoas. As pessoas vão começar a se afastar de você. As pessoas vão começar a ficar longe de você. Irmãos, desculpa, eu queria trazer uma palavra assim, sabe, daquelas... Hoje eu queria pregar sobre a Shekinah, a glória de Deus, ia falar sobre a Arca da Aliança, que a glória de Deus acompanhava a arca, e que ela entrou na casa de Obed-Edom e transformou a vida daquela família em 3 meses. Então a presença de Deus transforma a sua vida, a sua casa, a sua família em 3 meses, porque Deus é poderoso para fazer, porque onde há a presença de Deus, há a glória de Deus se manifestando e muda. Eu queria trazer essa palavra para vocês. Mas Deus falou, volta aos princípios elementares, porque meu povo ainda está no leitinho, ainda tem que aprender a se relacionar. Amém? Então, nós às vezes não conseguimos nem nos relacionar, vamos falar de arca, de glória, de presença, de unção, quando o que nós precisamos é praticar coisas simples, diminua para que o outro cresça na sua vida, amém? Você precisa ser uma escada para que o outro cresça. E escada é assim, as pessoas pisam em cima mesmo. Que você possa ser uma dessas pessoas. Jesus disse, eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E eu vos chamo servo também, vocês são para servir, vocês precisam ser escada para as outras pessoas crescerem, vocês precisam abençoar as pessoas, e não ser pedra de tropeço, amém? E às vezes nós, nas simples coisas, nas coisas pequenas do dia a dia, nós tropeçamos, e ainda levamos as outras pessoas a tropeçar junto. Eu sempre falo para o William, William, puxa, esqueci, William, o versículo que eu falo de provérbio para você. Até o tolo, quando fica calado, se passa por sábio.
Até o tolo, quando fica calado, se passa por sábio. Sabe? Vive em paz com as pessoas. Para de ficar criticando. Melhor você ficar calado. Melhor você abaixar. Deixa a pessoa pisar em cima de você para que ela cresça. Amém? Pessoas que querem sempre ter razão. Conhece alguém assim ou não? É impossível você viver em paz com uma pessoa que toda hora ela quer ter razão em tudo. Eu ouvi ontem lá em Dourados, no casamento, o outro pastor que foi fazer a bênção das alianças, ele contou uma história. Vocês conhecem a história da pipoca? Hã? Às vezes nós queremos sempre ter razão, Gil. E aí ele contou uma história para o casal. Ele disse, olha, um casal, bênção, um casal da igreja, fervoroso, estava lá. Mas um dia foram assistir o Jogo do Brasil e convidaram alguns amigos. E aí foram lá assistir o Jogo do Brasil. E aí os homens ficaram na sala assistindo o jogo. As mulheres não queriam saber do jogo, foram para a cozinha. E aí a esposa do anfitrião, muito meiga, muito doce, ela falou assim, bem, vou estourar uma pipoca. Ele falou, ótimo, vai estourar a pipoca, legal, estoura a pipoca. E aí ela foi lá e colocou a pipoca para estourar e entrou no quarto com as amigas, porque foi mostrar um vestido para as amigas. E aí começou a sentir cheiro de pipoca queimada. E ele lá da sala falou assim, mas acho que tem pipoca queimando, não é possível. Bem, bem, acho que está queimando a pipoca. Não, está queimando não. Ela esqueceu que ela tinha colocado pipoca. Nem sei de pipoca. E aí ele falou, tá bom. E daqui a pouco aquele cheiro cada vez maior. Aí ele chegou e falou assim, bem, você tem certeza que não está queimando pipoca? Dá uma olhada lá na cozinha. Eu já falei para você que não está queimando pipoca. O que você está pensando? Que eu não sei fazer uma pipoca? Se eu estivesse fazendo uma pipoca, você acha que eu não ia sentir o cheiro se eu não tivesse? Aí ele falou, estranho. E aí passou. As amigas perceberam, o barraco. No intervalo foram embora. Os meninos também perceberam o barraco, foram embora. E aquele casal ficou, está vendo o que você fez? Você insinuou que eu não sabia fazer pipoca, que eu estava queimando a pipoca. Eu nem ia deixar queimar a pipoca, eu deixei queimar a pipoca porque você ficou falando. Agora queimou realmente a pipoca. Mas é porque você ficou falando. Aí foi todo mundo embora. E eles começaram a brigar, a discutir. Vamos nos separar. Não dá. Chama o pastor. Aí o pastor foi lá contar a história da pipoca para o pastor. E aí o pastor falou, puxa, e agora, né? O que eu faço? Vamos fazer o seguinte, vocês precisam de um renovo. Vocês vão lá para Bonito, né? Tiram uns 3 dias de folga, vai lá, né? Vai lá para... Como é que é o nome da cidade lá? Lá no Rio Grande do Sul, que tem aqueles... Gramado. Vai para Gramado, né? Fica lá um tempo, vai ser muito legal, vocês vão voltar renovados. O casal falou, beleza, então vamos. Esquece esse assunto da pipoca, vamos embora. Pegaram um avião, foram para Bonito, ficaram lá num hotel, legal, bacana, né? Se hospedaram bem e tudo tranquilo. Na volta, chegaram em casa 3 dias depois, uma maravilha, o casamento perfeito, Marcelo. Perfeito, perfeito, perfeito. O marido chegou abrindo a porta da casa para a esposa entrar, pegou ela no colo, colocou ela dentro de casa, aquele doce, aquela coisa assim, sabe, melosa. E aí a esposa olhou para o marido e falou assim, bem, você já viu o que a gente estava fazendo? A gente estava se separando por causa de uma pipoca. O marido olhou para ela e falou assim, é verdade, mas que queimou, queimou. Às vezes a gente quer ter razão o tempo todo. Às vezes a gente não deixa, sabe, aquela coisa morrer. Esquece. Você não precisa ter razão, amém? Você não precisa ter razão. Deixa a outra pessoa ter razão. Vai mudar a sua vida em nada. Vai evitar um monte de confusão, um monte de briga, um monte de situações. Não ache que se você tiver razão vai mudar a vida do seu casamento, vai mudar a sua vida. Tem gente que para provar para outra pessoa que tem razão, usa até mentira. Sabe, começa a vir umas coisas assim, não, você não viu? Começa a mentir para provar que tem razão. E aí o diabo entra no meio e causa maior confusão no relacionamento. E às vezes no trabalho a gente age assim, com a pessoa que está do nosso lado. Às vezes nós agimos assim com o nosso professor, né? Na escola, porque nós queremos ter razão, porque nós queremos teimar,
porque nós queremos discutir, argumentar, coisas que não vão levar a lugar nenhum. Se possível, viva em paz com todos. Amém? A última coisa, Serginho, que eu vejo que as pessoas erros que as pessoas acabam cometendo, é que o tempo todo elas querem se justificar. Elas querem se explicar. Não tente se explicar. Não tente se justificar. Você não precisa ficar justificando o tempo todo. Eu conheço pessoas que você não pode falar nada para ela. Nada, absolutamente nada. Que ela vai tentar justificar porque ela fez aquilo. Até um erro, às vezes, quando é apontado de uma maneira, no sentido de educar, no sentido de corrigir, a pessoa não aceita e ela se justifica o tempo todo, se explica o tempo todo. Isso causa ira ao coração da outra pessoa, porque nada do que eu falo para você, você diz, é verdade. Sim, Senhor. Tá bom. Sim, senhora. Legal. Sabe, nós precisamos começar a exercitar isso, irmãos. A pessoa pode falar algo para você que de repente, sabe, é um erro que você cometeu, sabe o que você faz? Fala assim, pô, bacana, legal, é verdade. Mas quando nós queremos sempre explicar o porquê nós fomos assim, o porquê nós fizemos isso, o porquê nós fizemos aquilo. Ontem eu e a Marcinha, vou contar, Marcinha, te entregar. Nós fomos para o casamento lá em Dourados. Olha só, o que nós íamos fazer? Eu precisava estar com um terno preto e uma gravata azul. E uma camisa azul, né, Márcia? A camisa azul, um terno preto e uma gravata azul. Legal. E a Márcia com um vestido azul. Olha só o casamento, né? Tudo azul. Aí, Márcia, arruma a mala, nós vamos trocar no hotel. O pastor vai na frente, vai ficar no hotel, nós vamos trocar lá no hotel que ele vai ficar. Nós vamos e voltamos no mesmo dia. Beleza. Pôs tudo dentro do carro, Márcia? Está tudo dentro da mala? Tá. Beleza. Tem certeza? Tenho. Aí chegamos no posto para abastecer o carro. Ih, esqueci meu vestido. Falei, Márcia, mas como que você esqueceu o vestido? Ah, você que fica me apressando. Falei, tá bom, beleza. Vamos voltar e pegar o vestido. Pegamos o vestido, chegamos lá. Cheguei lá no hotel, abri a mala. Falei, vou colocar, né, minha fatiota. Cadê minha camisa? Azul. Eu ia celebrar o casamento e o horário do casamento já tinha dado, já era 7h30 e eu ainda estava no hotel. Não tem camisa. Tá vendo? Você fica me apressando, por isso que eu esqueci sua camisa. Beleza? Vamos lá. Cheguei, o hotel ficava do lado do shopping, do Ibis ali, do lado do shopping. Beleza. Desci o elevador, subi a escada rolando do shopping, corri numa loja, comprei uma camisa azul, a moça da loja passou a camisa, coloquei a camisa, voltei e celebrei o casamento. Glória a Deus. Não deu confusão. Mas ela não precisava ter justificado, né? Ela podia ter falado assim, ah, verdade, amor, esqueci. Sabe, às vezes são pequenas coisas, irmãos, que a gente tropeça na vida e causa grandes confusões. Você já ouviu a historinha da pedra no sapato? Desse tamanho a pedrinha, mas fica com ela o dia inteiro lá dentro para você ver. Chega no final do dia, você não anda mais. Não anda mais. Se você não parar para tirar a pedrinha e jogar ela fora, você não consegue mais andar. Tem gente aqui que precisa tirar essas pedrinhas da vida, sabe? Precisa tirar essas coisinhas, precisa mudar, precisa ser uma pessoa mais agradável, uma pessoa mais simpática, uma pessoa que reconhece um pouco mais, sabe, os próprios erros. Tem gente aqui que precisa fazer isso, tem gente aqui que precisa clamar para que o Espírito Santo realmente renove a mente, transforme a mente, mude a mente, para que você possa ser realmente um canal de Deus nessa terra, amém? Fique de pé em nome de Jesus, vamos orar. Feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus e vamos orar para que o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, de maneira a limpar e purificar a nossa mente, a limpar e purificar o nosso coração, para que nós possamos
ter atitudes que agradam as pessoas e tragam paz às pessoas que nos amam, às pessoas que nós amamos. Que o Espírito Santo nessa noite possa, em nome de Jesus Cristo, visitar você de maneira poderosa, que você possa ser transformado por Ele, que Ele venha colocar, em nome de Jesus, na sua mente, coisas que você realmente precisa ser diferente. E você vai pedir perdão para a pessoa que você está magoando, que você está ofendendo, que você está chateando. Porque por vezes essa pessoa já chorou por causa disso. Por vezes essa pessoa já se calou por causa disso. E isso atrapalha o seu relacionamento, atrapalha a sua vida. O Espírito Santo está falando aqui que é fácil você dizer que é macumba, é fácil você dizer que é o diabo, é fácil você dizer que é olho gordo sobre o seu casamento, sobre a sua vida. É muito fácil você dar culpa a coisas externas, a coisas de fora. O difícil é você reconhecer que você precisa mudar. O Espírito Santo está falando, não tem nada disso, muda. Você precisa mudar, muda. E as coisas vão mudar à sua volta. Muda. Transforme a sua mente, as coisas vão ser transformadas em sua volta. O Espírito Santo está falando aqui para você que o problema é você. O problema é você. Você é o problema. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, começa, Senhor, a tocar, Senhor, nas nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração. Espírito Santo de Deus, começa a visitar a nossa vida, Senhor, porque de fato, Senhor, nós somos pecadores. De fato, Senhor, nós precisamos, Senhor, nos relacionar melhor. De fato, nós precisamos ceder. De fato, nós precisamos amar mais. De fato, nós precisamos perdoar mais e criticar menos. De fato, nós precisamos amar mais, Senhor, e criticar menos. De fato, Senhor, nós precisamos orar mais e criticar menos. Pai, de fato nós precisamos viver mais o Evangelho, Senhor, do que acusar, Senhor, as pessoas, do que apontar o dedo. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, vem sobre nós essa noite, Espírito Santo, e arranca de nós tudo aquilo que atrapalha. Arranca do nosso coração tudo aquilo que impede. Tira, Senhor, do nosso coração tudo aquilo que causa, Senhor, contenda, ira, raiva, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós queremos ser pais melhores, patrões melhores, funcionários melhores, maridos melhores. Nós queremos ser melhores, Espírito Santo de Deus. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha, Senhor, gerar em nós uma atitude, Senhor, de realmente mudar, de realmente fazer diferente. Deus, que nós possamos anotar isso, Senhor, talvez no guarda-roupa da nossa casa, ou Senhor, ou se não na cozinha, para nos lembrar, Senhor, o tempo todo, Deus, que o Senhor nos chamou para amar e não para criticar. Espírito Santo de Deus, reina nesse lugar, reina nas nossas vidas. Feche seus olhos, vamos adorar a Deus. Você que quiser vir aqui à frente, se colocar na presença de Deus e derramar o seu coração na presença de Deus. Esse é um momento de você reconhecer aqui, com lágrimas, aquilo que o Espírito Santo está falando para você fazer. Tenha uma atitude de fé na presença de Deus. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma meu coração. Espírito Santo, toma, vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou.
a Bíblia diz que eu tenho, eu vou. Onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma o meu ventre, vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. O Senhor nos chamou para ser feliz. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma meu coração. Espírito Santo, toma meu ventre, vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Glória a Deus. Amém.